O nosso tema hoje é vida cristã, intimidade e serviço. Nós vamos falar sobre dois trilhos que desenvolvem ou que fazem com que a nossa vida cristã caminhe de uma forma bem-sucedida. E eu quero usar pelo menos 3 textos bíblicos como base fundamental, mas nós não vamos ler os 3 textos bíblicos. Eu só quero que você saiba e tome nota, mas nós vamos usar Lucas. O primeiro texto é Mateus 26, do 6 ao 13. O segundo texto é Marcos 14, do 3 ao 9. E o texto que nós vamos usar, que é o que eu vou pedir para você abrir, é o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Por que eu citei esses 3 textos que eu citei? Porque o que nós vamos compartilhar, esse evento foi registrado por Mateus, por Marcos e por Lucas. É Mateus 26, do 6 ao 13, Marcos 14, do 3 ao 9 e Lucas 10, do 38 ao 42. A minha intenção em citar esses 3 textos é dizer que eu vou tirar princípios desses 3 textos. Então eu vou contar essa história para você numa forma narrativa, depois de ler Lucas capítulo 10, e a partir dessa narrativa, nós vamos constantemente voltar na história para tirar essas aplicações. Quantos já abriram aí no Evangelho de Lucas, capítulo 10, diga amém. Tem alguém que ainda não abriu, diga misericórdia. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 38, é a famosa história de Marta e Maria. Diz assim o texto, Lucas 10, 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor Jesus, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres. E aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com todo o serviço? Peço-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. 41. Orientou-lhe o Senhor Jesus: Marta, Marta, você anda muito ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor parte de todas, e esta não lhe será tirada. Esse texto é um texto muito conhecido que, como eu disse, Mateus, Marcos e Lucas registraram o mesmo evento. Os estudiosos, eles concordam que essas 3 passagens, elas fazem parte de um mesmo cenário, de um mesmo evento. Só que alguns dos escritores, eles nos dão um pouco mais de detalhes do que outros. Mas para você entender exatamente o que eu quero instruir você nessa noite, é importante entender esse cenário, onde Jesus revela não só verdades literais, mas como também ele queria colocar ali, de uma forma ilustrada, outras verdades espirituais. E para que a gente descubra essa verdade, a gente vai precisar deixar um pouco de lado a aplicação literal, a aplicação central dessa palavra, que fala sobre adoração, e a gente se atentar para a mensagem figurada que Jesus quis nos trazer naquele evento, naquele cenário. Por isso que é importante, então, você se atentar, prestar atenção para aquilo que eu quero compartilhar com você. Jesus, ele estava muito próximo da sua morte. Jesus, ele já estava preparando os discípulos, e o contexto geral era uma crise. Jesus, ele ia precisar passar pela cruz. Jesus estava dentro de um propósito eterno, e ele, sem sombra de dúvida, morreria na cruz como aconteceu, por mim e por você. Mas nesse caminho, ele então para na casa de Marta, e ele entra na casa de Marta. A Marta recebe Jesus em sua casa, e dentro dessa casa, ela vai preparar algumas coisas para receber o seu hóspede. Ela precisava então disponibilizar alguma coisa para aquele que havia chegado na sua casa. Maria, sua irmã,
é aquela que a gente leu que escolhe estar nos pés de Jesus. E diante daquela cena, ela fica um pouco desconfortável, pede a Jesus para pedir a Maria e ajudá-la, mas Jesus dá uma resposta: olha, você está ansiosa, a Maria ela escolheu a boa parte, e essa não vai ser tirada. Tem todo um contexto de crise, e o que eu quero que você preste atenção, que Marta e Maria, elas simbolizam duas faces de uma mesma moeda. Marta e Maria, elas representam, na verdade, uma mensagem figurada que a gente precisa entender nessa noite. Primeiro, o relacionamento pessoal com Jesus, que é representado por Maria. E segundo, o serviço a Jesus, que é representado por Marta. Então a mensagem central e literal desse texto é uma mensagem de adoração genuína. O texto por si só ele fala de uma adoração. Mas eu comecei a perceber, durante esses dias em meditação, que Jesus também gostaria de nos deixar uma mensagem figurada. E a mensagem é sobre a vida cristã, onde Jesus demonstra, pela vida de Maria, que o relacionamento pessoal é um dos trilhos dessa vida cristã, e pela vida de Marta, o serviço, que é o outro trilho dessa mesma vida cristã. Não há como nós desenvolvermos uma vida cristã bem-sucedida, de forma genuína, sem caminhar pelo trilho do relacionamento pessoal com Jesus, o que é a intimidade, e sem nós trabalharmos para Ele, que é o serviço. Quantos estão entendendo isso até aqui? Deu para entender? Quando nós falamos então dessa vida cristã, é importante a gente descobrir que ela é fundamentada nesses dois pilares: a intimidade, o relacionamento com Jesus e o serviço. E como que nós podemos então desenvolver a nossa vida cristã pautada nesses dois pilares? Deixa eu falar então um pouco do relacionamento com Deus, do relacionamento com Jesus, que Maria nos demonstra nesse texto. A primeira ideia que ela nos traz é uma ideia de derramar toda a sua vida diante de Jesus. Em Mateus 26, do 6 ao 7, no texto paralelo, e em Marcos 14, 3, nos mostra Maria derramando um vaso de alabastro, um perfume de nardo puro, caríssimo, aos pés de Jesus. E segundo a história, esse perfume ele tinha o valor de um salário de 1 ano de trabalho. Então era tudo que ela tinha conseguido reunir ou guardar, juntar e comprar então aquele perfume. Aquele perfume, ele era um perfume que geralmente era utilizado por pessoas que tinham uma boa situação financeira. Eu quero então aqui abrir um parênteses. Dentro desse contexto a gente pode afirmar sem medo que era uma casa, num certo sentido, com uma boa condição financeira. Uma casa muito simples daquela época provavelmente não teria um perfume com esse valor que Maria tinha. Então é importante a gente entender que ela não derrama diante de Jesus um perfume qualquer, ou algo sem significado. De acordo com o texto, ela derrama tudo que ela tinha de melhor, tudo que ela tinha de bom. E no nosso relacionamento com Jesus, nós precisamos derramar a nossa vida diante dele. Nós precisamos derramar tudo aquilo que nós temos de melhor. E o que é que nós temos de melhor senão nós mesmos? Qualquer bem material que eu e você possa ter, jamais chegará ao valor da nossa vida. Por isso que Jesus, ele não vem morrer por coisas. Jesus morre e ressuscita por pessoas. Então o fato de Maria derramar tudo o que ela tinha, o seu melhor, nos ensina que na relação pessoal com Jesus, a gente precisa derramar diante dele tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, e o que nós podemos fazer nesse sentido, é derramar nossa vida, é derramar o nosso coração. Sabe que texto que pode exemplificar isso? Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tudo aquilo que nós podemos derramar aos pés de Jesus está associado ao nosso coração, à nossa vida, porque o viver é Cristo. Uma outra faceta que Maria demonstra nesse seu relacionamento pessoal com Jesus, nesse trilho,
é uma honra muito nobre. Ela, ao despejar tudo que ela tinha de melhor, ela derrama diante de Jesus a honra que alguém que era rei poderia receber. A história diz que esse perfume, ele geralmente era presenteado a reis. Então Maria, ela compreendeu que quem estava na casa dela era um rei. Ela teve um entendimento que poucas pessoas daquela época tiveram. Muitos já esperavam esse rei político, ou esse líder político que iria revolucionar aquela época, e de fato assim o fez, mas não da forma que eles esperavam. Mas ela compreendeu que estava na sua casa um rei, por isso ela derrama aquele perfume, algo muito valioso, era tudo que ela tinha, o melhor que ela tinha, e representa também uma honraria nobre. Não era qualquer coisa, não era para qualquer um que ela fazia aquilo. No nosso relacionamento com Jesus, nós precisamos exceder o nível de honra diante de Jesus. Honrar as pessoas, honrar os líderes, honrar as autoridades, é bíblico, nós precisamos fazer. Mas diante de Jesus nós precisamos exceder o nível de honra. Diante de Jesus nós então o honramos de forma nobre, como nós não fazemos para ninguém. O presidente da nação não pode receber uma honraria maior do que o próprio Jesus receberá ou deve receber da minha parte e da sua parte. O que representa esse ato de Maria é muito mais do que um presente qualquer, que já seria importante, mas é como se ela estivesse honrando o Rei Jesus de uma forma nobre. Um outro princípio que é demonstrado é que ela não negociou a sua intimidade por nada nesse trilho do relacionamento com Deus que devemos ter na vida cristã. O texto de Lucas 10:39 diz que Maria ficou aos pés de Jesus aprendendo. Lucas 10:42 diz que ela escolheu a boa parte, a melhor causa de todas. Maria não teve a sua escolha removida. Por quê? Porque ela não negocia os pés do mestre. Na nossa vida cristã, quando desenvolvemos um relacionamento com Jesus, nós não podemos negociar a nossa intimidade. Nós não podemos deixar de estar aos pés de Jesus, assim como Maria, aprendendo. O que é importante não é só estar diante de Deus porque eu tenho que estar, mas é não negociar, é você ter isso como uma prioridade, porque a sua vida cristã, ela só vai ser bem sucedida se você trilhar o caminho do relacionamento pessoal com Jesus. Então isso é algo que não pode ser negociado. A outra faceta ou outro trilho é o serviço, que é demonstrado por Maria. Muitas pessoas criticam a Marta no caso, porque ela era alguém que só trabalhava, ela estava preocupada com seus afazeres. Mas vamos olhar então para esse texto de uma outra maneira. Faz de conta então que você está recebendo Jesus na sua casa. Você quer receber Jesus bem, você então vai fazer a melhor comida para Ele. Você vai preparar tudo aquilo de muito excelente que você pode. E foi exatamente o que Marta fez. No trilho do serviço, nós precisamos aprender com a Marta aqui, porque a Marta, ela recebe Jesus à sua casa. Então nós precisamos, enquanto vivemos a nossa vida cristã, no trilho do serviço, ser aqueles que recebem Jesus na nossa casa, no sentido de corpo, e também na nossa casa, no sentido literal. Convidar Jesus para a nossa casa, receber Jesus na nossa casa. Como nós podemos fazer isso relacionado ao serviço? É quando você abre a sua casa para o de casa em casa, para a célula, para um discipulado, para um aconselhamento. É quando você convida Jesus para a sua casa, pelo seu relacionamento pessoal com Deus, que a partir daí então desencadeia um serviço genuíno a Jesus. Então, a gente precisa observar a atitude de Marta como alguma coisa também importante. Se a Marta não fizesse as coisas da casa, quem o faria para receber o Mestre Jesus? Ninguém. Então Marta recebeu a Jesus. Uma outra maneira de expressar o serviço que aprendemos com Marta, é que ela estava ocupada com os muitos afazeres. Lucas 10:40. É verdade que Jesus chamou a atenção dela por causa disso, mas vamos recapitular.
Jesus só chamou a atenção de Marta porque ela primeiro provocou, chamou a atenção de Jesus com uma pergunta que não poderia ou não precisaria fazer. Eu não vou entrar nisso agora, mas o fato é que o próprio texto diz que Marta estava ocupada com muitos afazeres, não era pouca coisa. O que nós precisamos aprender? Na nossa vida cristã, o trilho do serviço não pode ser uma falta em nós. Nós precisamos estar ocupados com muitos afazeres. Mas pastor Alexandre, então eu vou pautar ou fundamentar minha vida cristã no afazer ou naquilo que eu faço? Não. Mas um cristão genuíno, ele também faz muitas coisas. Pegar Marta como um exemplo positivo pode parecer muito difícil para nós, mas lembre-se, o que Jesus está querendo nos dizer no sentido figurado é que a vida cristã está sendo fundamentada nesse evento. Jesus ele está dizendo que a atitude de Maria foi importante, mas nós não podemos descartar a atitude de Marta. O serviço na vida cristã é algo fundamental para a gente que crê em Jesus. Não dá para a gente simplesmente querer Jesus só no nosso quarto e não desenvolver o serviço a Ele, porque a vida cristã também é fundamentada no serviço. Mas você pode perguntar assim: Alexandre, então qual foi o real problema da Marta? Eu vou te responder: o real problema da Marta é o nosso real problema. Sabe qual foi o problema da Marta? Primeiro, Lucas 10:40 diz que ela, enquanto servia a Jesus, ela estava inquieta. O nosso problema é que enquanto nós estamos servindo a Jesus, nós estamos inquietos. Nós não estamos satisfeitos com aquilo que nós estamos fazendo. Então a nossa vida cristã, ela fica deturpada, fica cansativa, vira uma opressão danada. Por quê? Porque nós servimos, nós trabalhamos, mas estamos inquietos. Outra coisa, no 40 ainda, enquanto ela servia Jesus, ela se comparava com a Maria. Sabe por que muitas vezes o nosso serviço a Deus não nos traz prazer, não nos traz satisfação? É porque a gente fica se comparando com o irmão que está buscando a Deus ou servindo de outra maneira. O real problema de Marta não era o fato dela estar trabalhando para Jesus. O real problema de Marta foi quando ela começou a se comparar com a Maria e deixou de fazer o que ela deveria fazer em adoração. Quer ver um outro problema da Marta? Enquanto ela servia Jesus, ela se sentia injustiçada. Ela disse para Jesus: o senhor não está vendo? Eu estou aqui sozinha. Ela estava se sentindo injustiçada. Sabe por que nós temos problemas quando nós servimos a Jesus? É porque a gente está trabalhando para Jesus se sentindo injustiçado. Olha o tanto que eu estou trabalhando, olha o tanto que eu estou fazendo, e o outro ali só está nos pés de Jesus, o outro ali só está buscando a Jesus. Nós precisamos ter um senso de justiça, no sentido de ser justificados por Deus. O trabalho ao Senhor no reino de Deus, ele muitas vezes é deturpado porque nós nos sentimos injustiçados, porque achamos que só nós servimos a Jesus na nossa comunidade. Nós achamos que só nós estamos trabalhando da maneira como deveria. Então, quando a gente para de se sentir injustiçado, a satisfação no serviço a Jesus vem. Um outro problema da Marta, que é o nosso, é enquanto ela servia a Jesus, ela andava ansiosa e aflita. Lucas 10:41. Nós servimos a Jesus, mas estamos ansiosos e aflitos. Não existe contentamento na ansiedade. Não existe satisfação no serviço quando há aflição. A Marta, ela estava trabalhando a Jesus, para Jesus. Ela poderia muito bem, com aquele serviço dela, entender que o que ela estava fazendo também era adoração. O que ela estava desenvolvendo era necessário. Mas quando ela começa a ficar ansiosa e aflita, ela é capturada então pela injustiça, pela comparação, pela ansiedade, pela aflição. E o último problema no 10:42 de Lucas: enquanto servia Jesus, Marta fazia pedidos egoístas. Mestre, o senhor não se importa, manda ela vir me ajudar. Quando nós estamos servindo a Jesus, nesse trilho do serviço, essa vida cristã que nos é proposta, muitas vezes a gente está servindo, mas está fazendo pedido egoísta para Deus. A gente está servindo no reino, mas nós estamos fazendo pedidos
pessoais para a nossa própria glória. Nós queremos muitas vezes construir um império, ao invés de edificar um reino. O contentamento, a adoração não subirá a Jesus. Por quê? Porque nós trabalhamos, mas fazemos pedidos egoístas. Isso, na verdade, vai acabar com a nossa vida cristã. O real problema nosso é que nós servimos a Jesus sem que o nosso coração esteja nos pés de Jesus. O problema da Marta é que ela estava ocupada com os muitos afazeres, mas o coração dela não estava nos pés do Mestre. O nosso desafio é então entender que precisamos ser como Marta, mas com o coração da Maria. O nosso desafio é a gente entender que o serviço que a gente presta a Deus também é uma adoração, tanto como quando nós estamos no secreto com Ele. Sabe uma outra coisa? A grande questão é a motivação do nosso coração. Marta e Maria também simbolizam duas motivações de coração. A primeira é uma focada somente na presença de Jesus. Tem pessoas que na vida cristã elas dizem o seguinte: eu só quero Deus, eu só quero o quarto, eu só quero a tua presença. E glória a Deus por isso. Só que tem pessoas que só estão focados na presença de Jesus. Não querem se relacionar mais com as pessoas. Isso é correto em partes. Porque você e eu, enquanto vivemos um cristianismo genuíno, nós não podemos viver só na presença de Jesus no nosso quarto secreto. A segunda motivação que é demonstrada na vida de Marta é que é focado só no serviço. Tem pessoas que só querem servir, trabalhar, mas elas não se colocam diante dos pés de Jesus no quarto secreto. Elas querem levar a vida delas fundamentada somente naquilo que elas fazem para Jesus, e elas não estão nem aí para um relacionamento genuíno com Deus. Isso também é certo em partes. Em outras palavras, se você e eu, se nós fizermos uma coisa só, estará errado. A presença de Jesus, ela é de fato a mais importante. E o momento que você precisar escolher entre trabalhar e estar na presença, escolha a presença. Porque foi isso que Jesus disse. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será removida. Mas não será sempre que nós teremos que escolher entre trabalhar no serviço ou estar nos pés de Jesus. Quando for necessário, escolha a presença. Mas o ideal é que nós possamos caminhar pautado nos dois fundamentos, nos dois trilhos, nos dois pilares. Sabe qual é o nosso desafio? É equilibrar as nossas motivações na vida cristã. Nós devemos nos relacionar com Jesus, sem deixar de trabalhar para Ele, sem deixar de servir a Jesus. Não dá para a gente simplesmente achar que a nossa vida é fundamentada no fazer, e nem simplesmente achar que nossa vida é fundamentada no ser. Eu já preguei isso que eu vou falar agora. Nós não fomos chamados para fazer, nós somos chamados para ser. Eu já disse isso. E eu, percebendo esse texto, comecei a entender que o Espírito Santo ele queria ajustar essa fala no meu coração. Porque o Espírito Santo me disse: você não foi chamado para ser somente, eu também te chamei para fazer. Então a nossa essência é ser, sem dúvida, mas Deus também nos chamou para fazer. Nós não fomos chamados simplesmente para ser alguma pessoa, alguém em Deus. Nós também fomos chamados para ser. Nós fomos chamados para fazer. Nós fomos chamados para ser. Então os dois são verdades. O que nós não podemos é dizer que a nossa vida ela vai ser autêntica somente no trabalho. A nossa vida não vai ser autêntica somente na presença de Jesus. Para ter uma vida cristã bem-sucedida, nós precisamos estar com o pilar do relacionamento com Deus, da intimidade em dia, e com o pilar do serviço, do trabalho a Jesus em dia. Nós precisamos unificar e entender o que Jesus está querendo nos passar nesse texto. Maria como alguém que demonstra um coração que busca, e Marta que demonstra alguém que trabalha, que tem força, vigor em prol do reino de Deus. Amém? Quantos estão entendendo até aqui?
Alexandre, como é que eu posso saber se o meu coração está nos pés de Jesus enquanto eu trabalho? Se você gosta de anotar, é um bom momento. Você quer saber se de fato o seu coração está nos pés de Jesus enquanto você serve a Ele? Responda essa pergunta: eu estou em paz com o que eu estou fazendo? Porque ao contrário de Marta, ela não estava. Segunda pergunta: eu estou me comparando com alguém? Terceira: eu estou me sentindo injustiçado nisso que eu estou fazendo? Quarto: quando eu não recebo o que eu peço a Deus, eu continuo servindo? Se você respondeu não para qualquer uma dessas perguntas, você precisa ajustar o seu coração. Porque essas perguntas, elas são fundamentadas na postura da Marta. Essas perguntas a Marta responderia sim. Por isso, ela acaba sendo um modelo de alguém que servia sem o coração nos pés de Jesus. Mas a minha mensagem nessa noite é para encorajar você a ter o seu coração nos pés de Jesus. Você trabalhar, você servir a Deus, mas você não pode deixar que o seu coração esteja fundamentado em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro momento, em nenhuma outra coisa, senão em Jesus Cristo. Ele é o único que merece o nosso coração por inteiro. Nós precisamos ser Marta, com o coração de Maria. A vida cristã é conduzida pelos trilhos da relação pessoal com Jesus e o serviço. Sabe de uma coisa? Eu vou trazer aqui algo que talvez pode chocar você. Em Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 23, existe um texto que fala que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso quem está dizendo é Jesus. E aí essas pessoas vão dizer, mas Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônios, em teu nome nós não profetizamos, em teu nome nós não curamos os doentes. E aí Jesus vai dizer naquele grande dia para essas pessoas: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vocês que praticam o que é mal, afastem-se de mim, porque eu não vos conheço. Deixa eu fazer uma pergunta para você: profetizar é mal? É errado? Sim ou não? Não. Expulsar demônios é errado? Sim ou não? Curar os enfermos é bom ou ruim? É bom. Então essa era a prática dessas pessoas. Como é que Jesus, diante de pessoas que dizem, que profetizam, que expulsam demônios, que curam os enfermos, dizem para essas pessoas que fizeram isso: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço? Se eles estavam praticando uma coisa boa diante do reino de Deus. Sabe o que eu tenho aprendido com esse texto? Quando Jesus diz, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, ele diz logo em seguida, porque eu não vos conheço. A palavra conheço é gnosco, ou ginosco, do grego. É no sentido de intimidade, de relacionamento pessoal. Eu não conheço você intimamente. Sabe por que Jesus diz isso? Porque todas as obras que você e eu, que nós fazemos para Jesus, se não for alinhado com intimidade, ela é iniquidade. Se você faz boas obras ou pratica boas obras, se eu sirvo a Jesus ou pratico boas obras, mas não desenvolvo um relacionamento de intimidade, para Jesus é como se fosse praticar a maldade. Mais importante do que você servir é você alinhar uma vida de intimidade. Você já parou para pensar que as coisas boas que você pode fazer no reino de Deus, diante de Jesus, ela pode ser uma iniquidade? Então se atente para a sua relação pessoal com Deus. Não sirva a Jesus porque você sabe que um cristão deve servir. Sirva a Jesus com o coração nos pés de Jesus. Sabe uma outra verdade que eu tenho descoberto com esse texto, com essa ideia? É que a intimidade e o serviço têm um fundamento. É a fé e a moralidade. Eu vou explicar isso aqui melhor. Mas antes eu quero fazer uma afirmação corajosa. Nós não precisamos de fé para fazer boas obras. Precisamos da moralidade. Nós não precisamos da moralidade para ter intimidade com Deus. Nós precisamos da fé.
Por que que eu afirmo isso? Porque quando nós desenvolvemos um relacionamento com Deus, esse relacionamento de intimidade, ele não está fundamentado no meu caráter. Por quê? Jesus morreu por mim e por você quando nós ainda éramos pecadores. E quando nós vamos à presença de Jesus, nós não vamos com o nosso caráter totalmente ajustado. Nós ainda pecamos em alguns momentos. Nós em alguns momentos ainda transgredimos aquilo que nós poderíamos chamar de lei. Então, nós chegamos diante de Deus, porque nós somos justificados por Jesus. Nós fomos redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. E não tem a ver com a minha moral. Eu não tenho acesso a Deus porque eu sou bom. Eu tenho acesso a Deus porque Jesus me justificou. Logo, o que eu preciso para ter intimidade com Deus não é a minha moral, mas sim a minha fé. O que eu preciso para se achegar diante de Jesus é crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O que eu preciso é crer, é ter fé, que quando eu adentrar o meu quarto secreto, meu Pai que está em secreto me verá. Quando eu estou em pecado, ou quando eu pequei, eu não deixo de ir para a presença de Deus. Por quê? Porque não é a minha moral que me condiciona para estar diante de Deus, é a fé que eu tenho em Jesus. Em contrapartida, para você e eu fazermos boas obras, nós não precisamos de fé. Por quê? Porque as obras, elas estão associadas ao nosso moral, à nossa prática. Existem muitos ímpios que praticam boas obras. Amém? Alguém conhece uma pessoa que é ímpia, que é até ateu, mas faz boas obras? Como que uma pessoa que não crê em Deus consegue fazer o que é bom? Por quê? Porque o serviço está fundamentado na moralidade. E o que é moralidade? Moral é aquilo que todo ser humano nasce dentro desde o seu nascimento. A moral, ela é concebida por Deus no coração, no ser de todos os seres humanos. Para você entender melhor, se você ainda não estiver entendendo, ou se eu não estou conseguindo te explicar melhor, você precisa de fé para saber que roubar é errado? Você simplesmente sabe disso, a sociedade sabe disso porque é um conceito moral. Você precisa ter lido na Bíblia que adulterar é pecado? Por que que muitas pessoas que nem lêem a Bíblia sabem que adulterar é pecado? Porque é um conceito de moralidade também. Está associado àquilo que nós recebemos da parte de Deus. Você precisa ler na Bíblia que não pode matar? É um conceito moral, as pessoas sabem disso. Então eu afirmo que para boas obras necessita-se de moralidade, não de fé. Assim como para a intimidade não é necessário a nossa moral, mas a fé. Nós precisamos compreender que toda a intimidade e o serviço na vida cristã, ela deve ser fundamentada na fé e na moralidade. Deixa eu dar aqui pelo menos 2 exemplos bíblicos para você de fé e moralidade. A intimidade com Deus, ela é fundamentada na fé, enquanto o serviço é na moralidade. A fé está aliançada ao sobrenatural, enquanto o serviço está aliançado na moralidade. O exemplo de Pedro, no Evangelho de João, capítulo 21, verso 15 ao 17. Quando Jesus aparece na praia para restaurar Pedro, olha o diálogo deles. Evangelho de João 21, 15. Assim, após tomarem o desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu Simão: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro diz para Jesus: eu te amo. O nosso amor a Jesus está associado ao quê? A nossa fé, a intimidade. A continuação, Jesus encarregou: cuida dos meus cordeiros. O que é que Jesus o comissiona a fazer? As boas obras. Jesus pergunta: você me ama? Ele responde: eu te amo. Fé e intimidade. Após essa resposta, Jesus diz: então apacenta os meus cordeiros, ou seja, vai trabalhar, vai me servir. Então fé e moralidade se encontram nesse contexto. Seguindo, verso de número 16, outra vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. É como se ele estivesse dizendo, através da fé e da intimidade: eu te amo.
E Jesus continua. Jesus lhes confiou: pastoreia as minhas ovelhas. Serviço e moralidade. Vai trabalhar. 17, pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro, angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? Ele assegurou: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Fé e intimidade. Aí Jesus comissiona: apacenta as minhas ovelhas. Serviço, moralidade. Quer ver um outro exemplo para você ficar bem fundamentado nessa ideia de que a intimidade e o serviço, eles caminham em cima da fé e da moralidade? O exemplo de Estevão, Atos capítulo 6, versículos 5 e 8. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Olha aqui a intimidade dele, a fé associada à intimidade. E no verso 8 de Atos 6, Estevão, homem cheio de graça e de poder de Deus, realizava prodígios e sinais milagrosos. Serviço, moralidade. O que eu quero que você entenda é que na vida cristã, nós vamos precisar caminhar pelo trilho da intimidade e do serviço. E a intimidade e o serviço, eles são fundamentados na fé e na moralidade. Quando você desenvolve a sua intimidade com Jesus, você utiliza a sua fé. Quando você trabalha para Jesus, você utiliza a sua moral. É por isso que nós precisamos de um caráter, de uma moral bem ajustada. Por quê? Porque a nossa autoridade espiritual que vem por um relacionamento, ele só é assentado e bem ajustado pelo caráter. Se nós não tivermos uma fé genuína para se relacionar com Jesus, nós dificilmente vamos trabalhar para Ele com uma moral adequada. Por quê? O nosso caráter, a nossa moralidade é ajustado enquanto nós estamos na intimidade. A nossa fé promove a nossa moral. Então não dá para você querer trabalhar muito para Jesus, sem antes você buscar muito a Jesus e se relacionar com Ele. Não dá para você se relacionar muito com Jesus e não desenvolver um serviço a Ele. A intimidade e o serviço são trilhos da vida cristã. E a intimidade é fundamentada na minha e na sua fé. O serviço é fundamentado na nossa moralidade, no nosso caráter, nas nossas práticas. Porque as pessoas, elas não veem o que está dentro de nós, elas veem o que nós fazemos. O único que vê e conhece o coração é o Senhor, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu quero concluir dizendo que um cristão fundamentado na intimidade e no serviço, ele desenvolve a fé e a moralidade nesse mundo. Você faz a diferença. Eu quero concluir com o texto de Tiago, capítulo número 2, verso 14, que diz assim: de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar a sua fé, se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa, e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Desse modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei minha fé mediante as obras que realizo. Verso 19: crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Deixa eu parar aqui nesse verso 19. O texto de Tiago, ele está dizendo assim: você crê na existência de um só Deus? O texto diz assim, ó: fazes bem, mas até os demônios creem e estremecem. Os demônios creem e estremecem. Mas você já ouviu falar de algum demônio que praticou boas obras? Verso 20: quereis, pois, assegurar-te, ó homem insensato, de que a fé sem obras é de fato inútil?
Ora, não foi Abraão, nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Olha o verso 22. Vês, dessa forma, que tanto a fé como as obras, elas estavam unidas juntas, agindo juntas, em unidade. E ele continua, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Deixa eu dizer algo, você muitas vezes reclama que a sua fé é fraca, a sua fé é baixa, a sua fé é pouco, sei lá o quê. Sabe por que muitas vezes nós não aperfeiçoamos a nossa fé? É porque não existem obras. O texto diz que a fé, ela é aperfeiçoada pelas obras. O que nós precisamos entender é que a intimidade, ela é fundamentada também com as obras. A minha intimidade, que é fundamentada na fé, eu demonstro e desenvolvo quando eu trabalho, quando eu sirvo a Jesus. A nossa fé, ela é desenvolvida ao servir Jesus, fazendo a obra de Deus. Continuando, verso 23. Cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Observai que uma pessoa é justificada por meio de suas ações, e não simplesmente por dizer que crê. Exemplo semelhante é o de Raabe, a meretriz. Não foi ela aceita por Deus pelas obras, quando acolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por um outro caminho? Verso 26. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé, a intimidade, sem obras, sem o serviço, sem a moralidade, está morta. Eu quero concluir essa mensagem deixando uma instrução para mim, para você. A nossa vida cristã, ela precisa ser trilhada pela intimidade e pelo serviço. Esses são os trilhos da vida cristã. E você só vai ter e desfrutar de uma intimidade com o Senhor Jesus quando você ativar a sua fé. A sua moral e a minha moral sem Jesus, ela já é corrompida. E você precisa fundamentar no segundo trilho, que é o serviço. A partir de então, a nossa moralidade é tratada. O que eu gostaria de fazê-los entender é que, quer nós comemos ou bebemos, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. É o que está escrito em 1 Coríntios 10, 31. Esse texto que nós acabamos de ler, de Lucas capítulo 10, o texto base, ele é um texto que traz uma mensagem de adoração genuína. É certo que tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. O texto de Romanos 11, 36 deixa isso bem claro, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Não dá para nós vivermos uma vida cristã sem intimidade com Deus e sem serviço. Não dá para a gente desenvolver a nossa vida cristã se nós não formos fundamentados na fé e na moralidade. Nós não podemos achar que o nosso serviço é tudo que nós podemos prestar a Deus, e também, por outro lado, não podemos achar que estar na presença de Deus é tudo que nós podemos dar para Ele. O nosso desafio é ser como Marta, servir a Jesus e estar atarefado com muitas coisas, mas como Maria, deixando os nossos corações aos pés do Mestre. Amém?